E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 84. Peço que vocês abram aí nas suas Bíblias, nos seus aplicativos, onde vocês estiverem. É algo que eu quero trazer, que gerou uma inquietação no meu coração. E eu quero, desse Salmo, nós vamos chegar ao ponto daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa tarde. Obrigado por essa reunião. Obrigado por aqueles que estão aqui. Obrigado por aqueles que estão online. Senhor, nós declaramos que esse culto é teu, ó Pai querido. Tudo que nós temos feito desde o início dessa tarde, Pai querido, é para celebrar o teu nome, para te adorar, para exaltar o teu nome, ó Deus querido. E nós fazemos isso porque te amamos, porque entendemos, ó Deus querido, que não há maneira nenhuma viver longe de ti, ó Pai querido. E obrigado, obrigado por esse privilégio, obrigado pela liberdade que nós temos de falar e ler a tua palavra aqui, ó Deus querido. Obrigado, Jesus, por essas portas abertas, ó Pai querido, que permitem que a tua palavra e o teu evangelho seja compartilhado. Usa a minha vida, Senhor, nessa tarde. Que não seja eu, Senhor querido, mas seja o teu Espírito Santo falando através de mim, ó Pai querido. Ministra a mim, ministra a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu, enfim, estava compartilhando com o Vini sobre qual salmo compartilhar, né? E, enfim, e trazer para essa tarde. E o Senhor me trouxe nesse salmo, em específico por um versículo que nós vamos chegar lá. Mas nós já temos uma pregação aqui nesse Salmo 84, que em 2022 o nosso querido pastor Vini trouxe. Aqui, inclusive, se você quiser assistir, está no nosso YouTube. Isso foi em 2022. Ele deu o título de Amor e Saudade. Mas eu vou por outro caminho, porque a palavra do Senhor vai se renovando, né? Então, eu quero começar dizendo que a palavra nos ensina no título desse salmo que ele foi escrito pelos filhos de Corá. Lá o título diz assim: Saudades do templo, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente dos coraitas. Quem eram os coraitas? Eles eram da tribo de Levi e eles eram conhecidos como levitas da casa do Senhor. Eu, por muito tempo, e em outras denominações, eu ouvia muito falar sobre os levitas. Os levitas são quem? É o povo que toca e canta.
Esses são os levitas. Se está tocando, você é um levita. Agora vamos ouvir um hino pelos levitas do Senhor. E quando a gente se aprofunda um pouco mais, né, e traz lê um pouco mais sobre os coraitas, na verdade, eles vão um pouco além disso. Os coraitas, na verdade, eles cuidam do templo. Eles, obviamente, também fazem parte da parte musical da igreja, vamos dizer assim, na parte do louvor. Mas eles são também pessoas que cuidam do templo. São pessoas que organizam o templo. São pessoas que, na verdade, até fazem parte de segurança. Eles estão ali para cuidar das coisas do templo. E se a gente for trazer nos dias de hoje, basicamente que é a galera do worship, do production e do hospitality. Então, é essa turma aí que está à frente, esses são os coraitas de 2025. E uma curiosidade aqui é que eles, diferente de nós aqui, ou da maior parte dos nossos voluntários aqui, do time de voluntários, que servem aqui, às vezes, 3 vezes no mês, 2 vezes no mês, ou às vezes 4 vezes. Eu servi a minha vida desde os meus 12 anos, então estou na igreja servindo já há muito tempo, praticamente todos os domingos da minha vida, às vezes uns cultos de quarta-feira durante a semana, lá em Ferraz de Vasconcelos, viu, Caio? Eu ia lá servir lá em Ferraz de Vasconcelos. Então, diferentemente do que nós vivemos hoje, os coraitas serviam uma vez no ano inteiro. Eles serviam 7 dias da semana, mas era uma vez só. Então, eles viajavam, inclusive, eles iam até Jerusalém, e até por isso que eles serviam uma vez só, porque a caminhada é longa, né, passa pelo vale e tal, mas era uma vez só. E aqui eu trouxe isso porque aqui a gente vê que eles trazem tanto amor quando eles falam de estar na casa de Deus, e aí a gente pensa assim, caramba, eles falam tudo isso e eles só estão lá uma vez por ano. Então, assim, Senhor, tudo que eu tenho, o prazer que eu tenho de estar na casa do Senhor, eu vou fazer com tudo que eu posso nessa única vez que eu tenho de estar lá. Então, eu vou fazer com tudo o que eu posso. Por isso que lá no começo ele fala, né? Eles falam, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Então, eles estão com tudo, com o coração cheio de estar servindo naquele lugar. Então, eles fazem essa viagem. E, em resumo, eles amavam o templo, e está explícito aqui, e eles tinham saudades do templo, porque aqui fala, né, no título, as saudades do templo, e eles amavam servir. Estamos aqui. Mas, quando a gente lê o Salmo todo, a gente percebe algumas outras coisas. E antes de eu entrar nessas partes importantes, eu coloquei assim, eles amavam servir, mas acima de servir e de executar, e de cuidar das coisas do templo, de fazer a segurança do templo, eles amavam estar na presença do Senhor. Os coraitas encontravam prazer de estar na presença do Pai. Eles fisicamente iam até o templo. Como nós saímos daqui da nossa casa, pegamos nosso carro e vamos para cá. E estamos aqui cultuando o Senhor. Eles, além disso, eles amavam a presença do Pai. Eles se debruçavam diante do Senhor e da presença dEle. E, com isso, eles experimentavam a proximidade de estar com Deus, tanto estando no templo físico, lá em Jerusalém, quanto estar na presença do Pai. E eu vejo algumas coisas importantes aqui, momentos que dentro desse salmo a gente pode encontrar, e eu quero passar rapidamente nisso. O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi que nós conseguimos ver uma declaração de amor a Deus quando eles fazem quando eles compõem esse texto de salmo. Lá no verso 1, no verso 2 e no verso 10,
existe uma declaração profunda de amor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui eles estão colocando o coração, então, que é, né, o nosso interior, e a nossa carne. Então, eles louvam indo e eles louvam estando na presença de Deus. E lá no 10 diz assim: pois um dia dos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa de meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Então eles faziam de tudo para estar na casa do Pai. E falando nessa declaração de amor, eu, de vez em quando, sou desafiado pela minha querida esposa a fazer declarações. Eu não sei se todos os maridos passam por isso, mas, repentinamente, minha esposa faz assim: amor, faz uma declaração de amor para mim? Faz uma declaração de amor para mim? E assim, a gente é meio pego de surpresa, né? Como que a gente... Caramba, eu vou fazer uma declaração. Ai, Jesus, como que a gente vai se preparar para isso? Deixa eu olhar para ela e falar: calma, deixa eu pensar que, apesar dela ser assombrosamente maravilhosa, eu preciso formular, né, a questão toda. E assim, graças a Deus tem funcionado. Está tudo bem, né, amor? Está tudo certo. Então tá bom. E a gente vê que, da mesma maneira como nós nos declaramos para pessoas que nós amamos, e nós vamos buscar aquilo lá no fundo do nosso coração e falar: eu quero falar as melhores palavras, eu quero escrever o melhor cartão, eu quero colocar todo o meu amor aqui. É exatamente o que os coraitas estão fazendo aqui quando eles falam para o Senhor: Senhor, é maravilhoso estar na tua presença, é maravilhoso estar na tua casa. Não existe lugar melhor do que estar na tua presença e no teu templo. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que dentro desse salmo nós vemos um clamor, uma súplica dos coraitas, quando eles dizem aqui no verso 8 e 9, que eles falam assim: Senhor, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então eles estão aqui: Senhor, nós estamos aqui. Imagino que eles estão ali atravessando o vale para chegar no templo, e eles estão orando: Senhor, olha por nós, Senhor, olha, estamos aqui, Senhor, precisamos do Senhor. Eu coloquei aqui uma história que aconteceu, e eu espero que mãe esteja contando assim certinho. Mas o que aconteceu? E eu vejo isso desde quando nós tivemos a nossa série sobre oração, isso me vem à cabeça e eu lembro dessa história frequentemente. Porque foi algo tão... Quando minha mãe conta isso, é tão impactante para mim. O que aconteceu? Um dia eu não existia nessa época, só minhas irmãs. Então, assim, só estou contando de contar, minha memória é péssima, mãe, me perdoa. Mas vamos lá. Ela, chegando em casa, com as minhas duas irmãs, a Érica e Ioná, no carro, abriu o portão de casa, aquele portão era elétrico, não viu que ele não tinha botão nem nada. Ela saía do carro, abriu o portão, entrou no carro de novo, e entrou, parou, estacionou o carro, abriu a porta, pegou a Érica. Nisso que ela pegou a Érica no colo para ir para o outro lado e pegar a Ioná, chegaram dois ladrões, dois bandidos. E nesse momento, e eu creio que foi pelo impulso do Espírito Santo, minha mãe falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nessa mesma hora, queridos, eu não sei se foi por causa que ela falou alto, se foi Deus mesmo vindo e eu não sei que eles tiveram medo, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eles, nesse momento, eles viraram para minha mãe e falaram assim: a Senhora de Jesus, vamos embora. Bum, foram embora, e naquele momento que o sangue de Jesus foi clamado, foi embora. E o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor livrou minha mãe, livrou minhas irmãs de algo que poderia ser muito pior. E isso me desperta um momento de vulnerabilidade. Porque pensa que uma mulher chegando com 2 filhas dentro de casa. Então, ela está sozinha, né, com 2 crianças,
E nesse momento ela precisa fazer alguma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai lutar com o bandido? Não vai. O que ela vai clamar? Ela vai clamar ao Senhor. Então, aqui fica mais um ensinamento para nós, que num momento de não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei como vou resolver isso, não sei como vou resolver aquilo, no momento que nós estamos vulneráveis, o que nós fazemos? Nós oramos, né, Sr. Rubens? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Então, eles aqui estão num momento de clamor. Inclusive, um parênteses rapidinho, mais um disclaimer. Toda quinta-feira, às 9h, temos oração aqui. Você está convidado a participar da oração, ok? Amém. Então, o clamor, uma oração, nós vemos que eles estão fazendo nesse lugar. Nós também vemos as bem-aventuranças aqui nesse texto. Diz assim, no versículo 4 e 5, o Senhor fala assim, os coraitas escrevem assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Como nós podemos ser bem-aventurados? Confiando no Senhor, colocando a nossa vida diante dEle, colocando o nosso coração diante dEle, habitando na casa do Senhor. É essa casa aqui? Reunidos aqui? Também. Mas é na presença de Deus? Com certeza. É na presença dEle que nós somos bem-aventurados. Um outro lugar dentro daqui do nosso texto. Eles exaltam e elogiam o Senhor. Lá no verso 11 e 12 diz assim, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Que maravilhoso é. Assim como nós declaramos nosso amor pelo Senhor, nós também trazemos elogios. Foi o que o Calori compartilhou conosco na semana passada. O louvar a Deus é um elogio a Ele. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. E eu só fico imaginando, enquanto eles estão escrevendo, compondo essa música, passando por todos esses lugares e por tantos, uma declaração de amor, uma oração de clamor, as bem-aventuranças, e eles ainda estão elogiando, eles elogiam o Senhor pela grandeza dEle, pelo amor dEle. E, em resumo aqui, desses 4 pontos aqui, é que existe muita riqueza em todo o processo. O Senhor, o que eu acredito que os coraitas estavam tentando colocar aqui, é tudo que eles tinham no coração. Então, eles transbordaram aqui para o Senhor. Eu imagino que enquanto eles cruzavam o vale, eles estavam fazendo todos esses movimentos diante do Senhor. E o último, e é o ponto que eu quero trazer, que teve um dos versos que ficou aqui, é o verso 3, que é o momento que nós entendemos que o Senhor nos acolhe. O verso 3 diz assim, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Em outra versão diz assim, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares. Cadê? Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Foi nesse verso que o Senhor encheu meu coração.
por tudo que nós estamos fazendo aqui, como igreja, no dia de hoje, e principalmente como o Senhor tem nos levado, né? O olhar que o Senhor tem nos dado como igreja. Eu anotei aqui, na verdade, uma curiosidade, quando nós falamos de pardal e andorinha e suas diferenças. São pássaros totalmente diferentes, muito distintos. Ambos, obviamente, segundo o texto, encontram um lugar. E, basicamente, falando deles, é o seguinte: de aparência, quem que é o pardal? O pardal é um pássaro pequeno, robusto e marronzinho. A andorinha, quem que é a andorinha? A andorinha já tem um corpo mais alongado, ela tem, né, uma aerodinâmica melhor e azulzinho. No voo, olha as diferenças. No voo, o pardal faz voos curtos e diretos, com batidas das asas bem rápidas. A andorinha já faz um voo longo. Ela é ágil e acrobática. Excelente voadora. Na alimentação, o pardal, sementinhas. Adora comer sementinhas. A andorinha já se alimenta de insetos. E para fechar, o comportamento migratório, né, quando elas se movem. O pardal é geralmente, na sua maior parte, sedentário. Permanece na mesma região o ano todo. A andorinha, migratória. Viagens longas, distantes, entre continentes, conforme as estações. São completamente diferentes. São dois pássaros diferentes. E trazendo essas diferenças, é onde eu quero chegar com vocês. Porque hoje nós vivemos uma igreja multicultural. Nós vivemos uma igreja de pessoas diferentes, de realidades diferentes, de histórias diferentes, de condições diferentes, de base social diferente. E o que eu quero dizer é que todas elas encontram um altar do Senhor. Todas elas podem se encontrar com o Senhor. E não há nada melhor do que nós termos essa realidade que nós estamos vivendo aqui como igreja, de um lugar aberto, de assentos, de portas abertas. E como nós temos também a possibilidade de estarmos na presença do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Todos eles, independente da sua raça, da sua cor, independente da sua história, podem se chegar ao Evangelho de Cristo. Eu coloquei aqui, o meu primeiro ponto, ame a igreja. Ame a igreja significa, para mim, temos duas vertentes. Ame estar na igreja e ame ser igreja. O meu ponto aqui diz assim, quando nós falamos de estar na igreja, quando nós lemos lá em Salmo 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem ama a casa do Senhor? Quem ama estar em comunhão? Como é bom nós podermos desfrutar. Tem gente que não gosta muito do momento do abraço, né, Ju? Mas tudo bem, isso faz parte. Mas é muito bom nós estarmos em comunhão. Muito bom nós olharmos para as outras pessoas e entenderem: olha, que alegria te ver aqui. Como me faz bem te ver aqui nesse lugar. E isso nós vemos, né, quando nós lemos aí os Salmos 84, o versículo 1, 2 e 10, é isso, esse amor que tem dos coraitas pela igreja. Esse amor que eles têm por estar na casa do Pai e por ser igreja aonde forem. Eu não tenho dúvidas que eles estavam sendo igreja, independente se eles estavam lá no templo reunidos.
Eles estavam sendo igreja atravessando o vale, eles estavam sendo igreja o tempo inteiro. E quando a gente traz para o ser igreja, então estar na igreja, vir, fazer parte, sentar, conversar, olhar no olho. E a outra vertente é ser igreja. O ser igreja, nós podemos transbordar o amor em cuidar. Isso acontece aqui na vida, sim, muitas vezes. Inclusive, isso é algo, uma característica nossa como igreja, desde o início da nossa igreja, desde lá de 2018, que é o cuidado de pessoas. Eu acho que vocês veem aqui a gente falando sempre, não anda, como a Paulinha falou, não anda sozinho. Nós temos grupos, nós temos pessoas, nós temos cafés, nós temos encontros, nós temos o Vida Moving ontem, carregando lá, não sei se todos viram, acompanharam, mas os homens fizeram a mudança do Ademar e da Rafa. Então, nós temos esse ministério maravilhoso. Então, nós vemos o ser igreja acontecendo em muitos lugares aqui. E hoje, por exemplo, nós fomos igreja, e aqui juntou, foi híbrido, estar na igreja e ser igreja, quando o Vini ministrou aqui a ceia do Senhor. Nós estamos aqui nesse lugar participando da mesa do Pai. Nós estamos na igreja, sendo igreja. Isso é maravilhoso. Isso é uma graça que o Senhor nos dá. E ser igreja também é o lugar de nós acolhermos as pessoas, nós entendermos a diferença das pessoas, nós vermos as realidades diferentes e trazer para perto. É isso que nós estamos fazendo aqui no Culto Azul de hoje. As pessoas, nós temos crianças atípicas e adultos atípicos também, como a Érica compartilhou com a gente, e esse lugar, ser igreja, também é trazer para perto. É acolher, é cuidar. Lá em João 13, 34, 35, Jesus está lavando os pés dos discípulos, está chegando a hora dele, e ele fala de algo maravilhoso sobre o amor. Ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, ser igreja é amar. Meu segundo ponto, para que nós possamos amar de todo o nosso coração, e meu relógio já foi bastante, todos nós precisamos da graça do Senhor. Se estamos aqui reunidos, entendemos que precisamos do Senhor e precisamos preencher aquele vazio que muita gente preenche com tanta coisa, com tantos afazeres, com tantas histórias, ou com tantas... Enfim, procuram, mas não acham. O que nós achamos é a graça do Senhor. Ela está disponível para todos nós. E com a graça, nós conseguimos, perante Deus, sermos iguais. Somos muito diferentes um do outro, mas quando a graça nos encontra, nós perante o Senhor somos iguais. Ele não vê nenhum tipo de diferença aqui entre nós, mas Ele vê através da graça, através do sangue de Jesus. Ele nos encontra. E nós, como nós precisamos da graça do Senhor, nós como pecadores, precisamos da graça do Senhor. Nós, quando temos desafios, humanamente, temos coisas que são impossíveis a gente fazer. Até mesmo reconhecer a diferença dos outros. Mas pela graça do Senhor, isso é possível. O amar o outro é possível. Pelas nossas forças, nós não conseguimos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando a graça dele nos visita, nós conseguimos amar, nós conseguimos nos entregar, nós conseguimos aceitar o diferente, nós conseguimos ser generosos, nós conseguimos perdoar ao outro, aquele que fez algo para nós. Nós conseguimos porque a graça do Senhor está sobre nós e ela é necessária sobre nós. Lá em Romanos 3, 23... a 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ele na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Nós precisamos do Senhor todos os dias, sempre e sempre. E para eu caminhar para o final, nós somos uma igreja para todos. O Senhor, através da sua graça, faz-nos enxergar que todos são bem-vindos na casa do Pai. Como eu disse no início da vida, nós tínhamos famílias muito parecidas com o Antônio e com a Érica e os 3 filhos. Quem chegava na igreja era todo esse perfil de, o pai, a mãe e 3 filhos. E hoje nós vemos a riqueza que o Senhor tem nos levado a viver. Nós nunca tivemos um coração de, não, Senhor, a gente precisa ter pessoas desse assim ou assado. Não. Sabe por quê? Porque o Evangelho é para todos. Nós não conseguimos fechar as portas das nossas igrejas para outras pessoas. Nós, pelo contrário, nós abrimos porque entendemos que o Evangelho é para todos. A salvação é para todos. Aqueles que estão doentes entram aqui e são curados porque a cura é para todos. O Senhor está disponível para todos. O que temos um ministério de Special Needs, fazemos esse culto porque o Evangelho e Jesus é para todos. E a minha oração é que nós possamos nos encher de graça do Senhor e do seu amor, para que nós possamos enxergar a diferença dos outros que estão à nossa volta, mas entender que eles devem e merecem ouvir o Evangelho de Jesus. A igreja é um local de cuidado um ao outro, de amar as diferenças, de respeitar o outro, onde todos são iguais perante o Senhor. Não importa a maneira na qual chegamos aqui, todos nós precisamos da graça e do amor do Senhor. Aqui é um lugar de comunhão, um lugar de crescimento, um lugar de correção, mas é um lugar de amor. O Evangelho é para todos. As portas estão abertas. Todos devem se sentir participantes disso. Então, como igreja, nós recebemos todos aqui, mas o nosso dever, o nosso coração é de ir por todos. Não ficar somente aqui. Isso aqui é maravilhoso, essa reunião é maravilhosa. Nós temos essa estrutura maravilhosa e nós recebemos, as portas estão abertas. Mas o que eu te encorajo nessa tarde é você ser igreja fora daqui. Seja igreja para todos fora daqui. Na Bíblia nós encontramos muitos textos sobre o vinde a mim. Quando Jesus fala, vinde a mim. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Vinde a mim as crianças. Vinde a mim vocês que não veem mais saída. Vinde a mim vocês que precisam de salvação. Vinde a mim vocês que estão doentes. Vinde a mim vocês que estão preocupados com a sua situação imigratória. Vinde a mim vocês que têm uma situação em casa que vocês não veem saída. Vinde a mim vocês que estão aflitos, vocês que sofreram por qualquer tipo de acusação. Vinde a mim. Vinde a mim. E nós, como igreja, somos aqueles que pregam o Evangelho para todos. Eu quero fazer um desafio para vocês de ser igreja por onde vocês forem. Se é na fila da escola, que nós sejamos igreja na fila da escola. Se é lavando o nosso carro, que sejamos lavando o nosso carro. Se é no nosso trabalho, se é na nossa escola, seja igreja. Porque assim como nós fomos encontrados pelo Evangelho, fomos encontrados por Jesus,
nós temos o dever de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E ser igreja por onde nós formos. Esse é o desafio que o Senhor nos traz nessa noite. Eu encorajo vocês com todo o coração. Ouça a voz do Senhor. E saiba que Ele capacita você para ser igreja fora daqui. Porque todos devem e podem e merecem receber a Jesus nos seus corações. Amém?